Boa tarde a todos. Glória a Deus. Aleluia. Você. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Estamos no fim dos tempos, num momento difícil, que o mundo está a ter o fim. Embora aqui muitos estão distraídos, muitos que não querem compreender o tempo que nós estamos, mas na verdade estamos no fim dos tempos. O mundo está a ir no fim. Mas Deus quer que você e eu sejamos salvos. Deus quer que tenhamos uma vida interna. Deus quer que tenhamos a vida interna para todo sempre. Ok, que Deus abençoe, na verdade. Vamos orar. Criador do céu da terra, nós te dando graça. Eu te abençoe, Senhor, porque tu és muito bom. Obrigado, Pai Santo, que teu nome seja louvado. Glória ao poder, Pai Santo. Eu te dando graça. Abençoa, Senhor, a sua palavra. Abençoa, Senhor, todos os ouvintes, todos quando vão escutar esta palavra, Senhor. Abençoe os seus servos, Pai Santo. Consola os que estão no momento difícil. Abençoe os que estão nos hospitais, nas prisões, em vários sítios. Todos também, quando perderam a fé, Senhor, possa lhes abençoar. Também, Senhor, faz entender com que esta palavra, Senhor, Pai Santo, para que todos, quando vão escutar esta palavra, para que eles possam entender, para que tenham o discernimento e a compreensão de compreender a sua palavra. Obrigado, Pai Santo. Destruímos toda má interpretação e toda perseguição, todo poder maligno. Em nome de Jesus Cristo, pedimos com a fé. Amém. Que Deus abençoe. Meus amados irmãos, então vamos falar hoje do Apocalipse. Vamos falar do Apocalipse. Como estou habituado de falar do Apocalipse, mas vamos falar hoje vamos falar do Job, do sofrimento de Job. Por que os justos confrontam ou têm confrontado então o mal, o sofrimento ou a perseguição? Então vamos falar, às vezes é importante, né? Nós sendo filhos de Deus ou sendo cristãos, na verdade devemos sofrer perseguição porque Cristo foi perseguido. Cristo é o autor da nossa salvação, Ele é o autor da nossa paz, Ele é o nosso exemplo. Então, hoje vamos falar do livro de Job. Por que os justos são confrontados? Normalmente seria o contrário, né? Seriam os maus que seriam confrontados ou que sofreriam perseguições. Mas aqui a Bíblia diz que é o justo. Mas por quê? Vamos saber isso. Então, vamos ler o Job. Então, Job, nós sabemos que é um dos religiosos, um crente, ou foi como é que eu posso dizer, um fiel que andou na palavra de Deus. Desculpa se eu estou a misturar palavras francês com português, né? Não prego muito em português, é normal. Então, eu diria que, conforme a Bíblia estava a dizer, que num certo dia o diabo vinha da terra, ia se passear, em francês dizemos se promener. Também os filhos de Deus vinham, né? Ou os filhos de Deus primeiramente vinham para dar relatório ao nosso Criador, ao nosso Deus, ao Senhor Yahvé. E também o diabo estava com eles, ou chegou também ao lado deles para poder apresentar não diria que o seu relatório, mas as suas queixas. Ele que nos acusa, aliás. É por isso que, na verdade, vamos falar também disso. Na verdade, que o diabo é que nos acusa, próximo de Deus. Ele que procura para que nós sejamos destruídos quando nós somos abençoados. Então, nós vimos que, na introdução, é que Job era um homem temente a Deus, era um homem que andava consoante a palavra de Deus, era um homem justo. Vamos também compreender o que quer dizer temer a Deus. E vamos falar também, ele era íntegro a Deus, ou justo, ou íntegro. Vamos falar também disso, meus amados irmãos. Mas é importante compreendermos a Escritura, a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus que nós tenhamos a vida interna ou a salvação. Vamos então no livro de Job, capítulo 1, verso 1 até o 13. Se tivermos tempo, vamos continuar até o verso 13.
Então, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era Jó ou Job. Jó em francês, na verdade, era Jó, pode ser Jó ou Job, porque na verdade esta Bíblia é de português. Era Jó ou Job. Era homem íntegro e recto que temia a Deus e desviava do mal. Então, aquilo que eu estava dizendo, que vamos falar do íntegro e homem recto. Então, o que quer dizer íntegro? O que quer dizer recto? Então, a definição íntegro, se quiseres, então, isso quer dizer é um homem apresentado na sua totalidade, completamente preenchido, figurado ou qualidade de que não se deixa corromper. Eu vou repetir isto, esta definição de ser íntegro. A Bíblia diz que havia um homem de Uz, cujo nome era Job. Vamos também compreender o significado do nome de Job. E este homem era íntegro e recto, que temia a Deus e desviava-se do mal. Por que o homem é perseguido, o homem justo é perseguido? Primeiramente, quando o homem justo, quando um cristão, um fiel a Deus, porque naquele tempo não existiam os cristãos, né? Eram chamados de fiéis. Então, quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador e esta pessoa anda consoante a palavra de Deus, ele temente a Deus, esta pessoa sofre perseguição. Por quê? Porque o diabo lhe acusa perante a Deus, lhe acusa quando ele fazer uma pequena coisa ou quando um pequeno erro só que ele fazer, o diabo vai lhe acusar. E o diabo não gosta de pessoas que temem a Deus, pessoas que andam consoante a palavra de Deus. O diabo não gosta de pessoas que andam, que são íntegros, que pessoas que têm sabedoria que vem de Deus, pessoas que andam consoante a palavra de Deus. Então, conforme aqui a Bíblia diz que o homem íntegro, Job era íntegro, é um homem apresentado na totalidade completamente, é um homem preenchido com o quê? Com conhecimento da palavra de Deus e qualidade que não deixam corromper uma pessoa. A pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, as pessoas que têm qualidade da palavra de Deus, que tem maturidade espiritual, esta pessoa não pode ser corrompido. A Bíblia diz que o mundo inteiro está corrompido, meu amado irmão. O mundo está corrompido. Como o mundo está corrompido, então os homens também estão corrompidos, porque a Bíblia está falando dos homens que são corrompidos, não está falando do mundo, das árvores, não está falando das árvores, não está falando dos animais, não está falando do mar, não está falando do rio, mas o homem é que está corrompido, meu amado irmão. É por isso que é importante de nós compreendermos onde é que vem o mal. Através do pecado, então, o homem justo também é perseguido, porque estamos neste mundo do pecado. Se você ver, os discípulos foram perseguidos, mas eram justos, andavam consoante a palavra de no temor de Deus. Senhor Jesus Cristo foi homem, foi Deus ele mesmo, Filho de Deus, mas foi perseguido, meu amado. Sofreu perseguições. O povo, os próprios sacerdotes não amaram ele. Muitos que vinham nele porque só para receber a cura, só porque para ouvir, né? Aquilo que ele dizia, sua sabedoria, ou para ser abençoados, senão não amavam Jesus Cristo. Quantos povos que negaram a Jesus como Senhor e Salvador até hoje, quantos milhares de pessoas que negam o justo. A Bíblia diz que Jesus nunca fez mal nenhum, nunca cometeu pecado, mas o povo de Israel, os judeus, eles preferiam escolher Barabás em troca de Jesus Cristo. Barabás que era homicida, Barabás que era pecador, Barabás que era como é que eu posso dizer? Que era marginal. Eles preferem Barabás do que aceitar a troca para a libertação do justo, o Filho de Deus. Meu amado irmão, então, conforme eu estava dizendo que ser íntegro é um homem de qualidade, de ter qualidade ou maturidade espiritual, né? E um homem que não se deixa corromper-se, que age com honestidade e honesto, um homem juízo. Job era juízo, era justo, era íntegro, um homem juízo, um homem que analisa as coisas, um homem que anda consoante a palavra de Deus, um homem que não se deixa corromper
nesta sociedade corrompida, meu amado irmão, que não se deixa corromper com dinheiro, que não se deixa corromper por causa do bem deste mundo. O bem deste mundo tudo passará, meu amado irmão. A riqueza, os carros, aviões, casas, tudo quando nós temos vai passar. Mas a palavra de Deus ficará para todo sempre. A palavra de Deus permanece para todo sempre, meu amado irmão. Mas os bens deste mundo passará. Então nós temos que saber que quando o homem anda consoante a palavra de Deus, anda na justiça, esta pessoa é perseguido por causa do mal, é perseguido por causa de fazer o bem, é perseguido porque ele é justo, porque é íntegro, é perseguido porque não se deixa corromper com as coisas do mundo, meu amado irmão. É por isso que nós vimos que muitos dos justos são perseguidos, conforme nós vimos aqui, estamos falando do Job, que Job foi um homem íntegro, foi um homem temente a Deus, mas quando o diabo apareceu perante a Deus, nós vamos continuar a ler esta história, os anjos de Deus foram dar relatório a Deus, o diabo também apareceu neles. Então, no verso 1 diz assim: no verso 1 diz assim: nasceram-lhe 7 filhos. E no verso 2, Job capítulo 1, verso 2, diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas, de boi e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os Orientes, o maior e rico, né? Era o maior e rico de todo o Oriente. Tá vendo? Job era um dos maiores ricos do Oriente. Meu amado irmão, o Job tinha tudo. Job não faltava nada. Mas não é isso que lhe fez com que ele era temente a Deus. Porque até temer a Deus não é só ter riqueza. Temer a Deus não é só ter aviões, carros, casa. Eu posso não ter nada, mas eu temo a Deus. Porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. E também, quando nós tememos a Deus, Deus te abençoa, meu amado irmão. Não é hoje que nós vimos muitos pastores que pregam só da prosperidade, que pegam só dos bens materiais. Uma pessoa que não teme a Deus ou que não anda consoante a palavra de Deus pode ser abençoado, eu não digo que não. Mas quando a pessoa teme a Deus, quando a pessoa é íntegro, quando a pessoa é maduro espiritualmente, esta pessoa até nem precisa lhe pregar da bênção. Ele mesmo será abençoado, meu amado irmão. Será abençoado. Eu sou um deles. Hoje sou servo de Deus. Na verdade, ontem não fui servo de Deus, mas Deus me abençoou. Antes de eu servir a Deus, ou de eu temer, ou antes de eu ser servo de Deus, porque eu temia a Deus, porque eu sou temente a Deus, não me glorio, mas é importante, faz parte de ser filhos de Deus. Então, um filho de Deus que não teme a Deus, eu não creio que é filho de Deus. Um filho de Deus que é corrompido, eu não creio que é filho de Deus. Então, sendo filhos de Deus, a Bíblia diz que todos que são filhos de Deus já não permanecem no pecado ou não pecam. Aquele que peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Os filhos de Deus já não pecam, já não cometem pecado. Então, vamos falar do temor a Deus, do primeiro ponto, que fala que Job, era também temente a Deus. Então vamos falar 5 pontos ou 4 pontos de temer a Deus. Então, ter temor a Deus é ter profundo respeito por Deus e querer agradar, temer a Deus, não é ficar assustado e cheio de medo de Deus, mas ter reverência. Conforme muitas pessoas que dizem que temer a Deus é ter medo, temer a Deus talvez é ter medo de Deus, talvez não lhe invocar, não falar de Deus, nome de Deus. Não, não é isto. Temer a Deus, conforme aqui a Bíblia está dizendo, e também vamos ver no Efésios 1:1, que fala da piedade, mas aqui a Bíblia diz que temer a Deus é ter profundo respeito de Deus, é ser humilde a Deus, é ter reverência a Deus,
saber que Ele é nosso Deus, Ele é nosso Pai, merece o respeito. E como um pai carnal também, nós podemos temer a Ele, né? Temer a Deus, só que o temor de Deus é diferente do nosso pai, né? Porque na verdade podemos procenar perante o nosso pai, só que eu não posso adorar meu pai, não posso adorar a minha mãe. Então, temer a Deus é ter atitude de santidade, pureza, fiel a Deus, adorar exclusivamente a Deus como o único Deus e aborrecer o mal, viver numa vida de sabedoria e de fé em Deus. Temer a Deus é ter atitude de santidade e pureza. Então, se você teme a Deus, mas não anda na pureza, não anda na santidade, então eu não creio que você tema a Deus. Se você teme a Deus, não foge o mal, você está no pecado. Eu creio que não, eu não creio que tema a Deus. Você tema a Deus, mas faz coisas consoante o mundo, consoante os pagãos, conforme os pagãos andam, você anda consoante a eles. Eu não creio que é temer a Deus. Então, temer a Deus, no terceiro ponto, é temer a Deus, é ter medo, não é ter medo. Mas o que significa então temer a Deus? Significa submissa a Deus, reconhecer que você precisa da sua ajuda ou da sua direção. Sem Deus, meu amado irmão, o mundo corrompe. É por isso que a Bíblia diz que sem conhecimento da palavra de Deus, o mundo corrompe, o mundo morre. É por isso muitos que morrem. Muitos também que tinham conhecimento da palavra de Deus, mas por serem corrompidos, agora eles corromperam-se, agora perderam conhecimento da palavra de Deus. Meu amado irmão, muitos servos de Deus também soberbos, cobardos, que ontem tinham conhecimento da palavra de Deus, mas hoje, por causa da cobardia, por causa de serem soberbos, por causa do orgulho, eles perderam a glória de ser filhos de Deus, perderam a glória de Deus, a glória de ser chamado filho de Deus, por causa da cobardia, por causa do pecado, meu amado irmão. Muitos dizem que eu sou cristão, mas você é cristão, você não teme Deus, mas você é cristão, você não tem nada a ver com o modelo de filho de Deus. Veja Jesus Cristo como nosso modelo. Aquele era Deus, na verdade. Modelo do Paulo, modelo dos apóstolos. Os apóstolos, hoje nós já não estamos fundados na doutrina dos apóstolos, porque agora cada um faz o que ele quiser. Os pastores fazem n'importe quoi, fazem o que eles quiserem, n'importe quoi, fazem como eles quiserem, em francês n'importe quoi. Fazem o que eles quiserem. Meu amado irmão, temer a Deus é andar na justiça, é ser íntegro, é não se deixar corromper, conforme Job não se deixou corromper. E Job, quando o diabo frapou ele, a sua pele, com as doenças, a Bíblia diz que Job pegava caco para poder se raspar, mas Job nunca disse nenhuma palavra para ofender a Deus, nunca revoltou contra Deus. Hoje as pessoas só pensam na riqueza deste mundo, só pensam nos bens materiais deste mundo. Não, este não é temor a Deus, meu amado irmão. No quarto ponto, temer a Deus é a estrutura visível da religião, aquilo que o apóstolo Paulo chama piedade. No 1 Timóteo, eu falei Efésios, no 1 Timóteo 6,6. Isto é reverência, respeito, fidelidade a Deus, prática da palavra de Deus. Quando alguém pratica a palavra de Deus, tem uma ação boa. Esta pessoa teme a Deus. Quando alguém pratica a palavra de Deus e se humilha perante a Deus, esta pessoa então é piedoso e tem piedade para com os outros, para com o seu próximo. Hoje as pessoas já não têm piedade, as pessoas não têm piedade, vem de pena, meu amado irmão. As pessoas já não têm misericórdia, as pessoas não têm amor. Este não é temer a Deus, porque aquele que teme a Deus também tem amor, tem a palavra de Deus. Este que teme a Deus também tem amor com o próximo. Hoje o amor já não existe. Jesus disse nos últimos tempos, até os eleitos de Deus vão se perder. Duas pessoas vão se dividir, outro ali, numa casa, o filho contra a mãe, mãe contra filho. Meus amados irmãos, estamos no fim dos tempos. Estamos no fim dos tempos. O mundo está a acabar, o mundo está a perder, o mundo está a chegar no fim. É por isso que nós estamos a ver que tudo o que está a acontecer, divisões nas igrejas, divisões nas famílias, tudo isso, meu amado irmão. Estamos no fim dos tempos, mas temos que guardar a fé. A fé
é importante de guardarmos a fé em Jesus Cristo, confiarmos só a Ele. Porque hoje, se você confiar a um homem, muitos que confiaram a um homem, que meteram a sua fé a um homem, a um profeta, a um pastor, a um apóstolo, a um doutor, a um irmão, a um pai. Meu amado irmão, o teu pai pode se corromper. O pastor que você meteu a fé pode se corromper. E você também vai perder a fé. Devemos fundar a nossa fé em Jesus Cristo, não em um homem, meu amado irmão. A minha fé nunca foi fundada num homem, mas em Jesus Cristo. Jesus, Ele é a salvação. Jesus é a paz. Jesus, Ele é o nosso fundamento da fé, é a salvação. Sem Jesus, nós não temos nenhum fundamento da fé, meu amado irmão. Então, conforme eu estava a dizer que temer a Deus é não ter medo de Deus, mas significa submeter-se a Deus, sujeitar-se a Deus. Este também temer a Deus. Então vamos continuar. No verso 3 do Job 1, diz assim: possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, já lemos até disso. E no quarto diz assim: lá 6 filhos a casa um dos outros, e faziam banquetes cada uma de sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviajou e o sacrificava, e levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois diziam Jó: talvez meus filhos tenham cometido e blasfemado de Deus. No seu coração assim fazia Jó continuamente. Vocês sabem que Job tinha 10 filhos, tinha 3 filhos, que é rapaz, e tinha 3 meninas. E eles, cada mês, eles faziam suas festas ou seus aniversários. É bom, né? Eu não diria que você não pode fazer aniversário, mas eu não gosto de fazer aniversário, porque também não faz parte dos ensinamentos bíblicos. Mas você pode fazer um aniversário, se quiseres, mas tens que saber que onde saiu a morte dos filhos do Job foi principalmente através das festas. Você gosta de festa? É bom continuar a fazer as festas, mas é bom gostar de orar e meditar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que os 6 filhos faziam cada mês. Temos 12 meses. Nos 12 meses, eles faziam de janeiro a outubro, né? Ou agosto, a outubro, faziam festas. Quer dizer que só faltava 2 meses para não fazer festa. E se Job também fazia festa ou aniversário, e a sua mãe, quer dizer que de janeiro a dezembro faziam festas. Só que a Bíblia não diz que Job também festejava o seu aniversário. E a Bíblia diz que Job oferecia sacrifício para seus filhos, porque talvez eles pecaram, talvez blasfemaram a Deus, fazia sacrifício a Deus. Mas só que hoje, ainda que seus filhos pecassem, ele mesmo é que tem que pedir perdão a Deus, ele mesmo é que tem que humilhar-se a Deus, reconhecer que eu pequei, eu sou pecador, então peço perdão a Deus e Deus vai lhe perdoar. Mas eu, se minha filha ou meus filhos pecar, eu posso pedir perdão a eles em nome deles, mas só que ele mesmo é que tem que pedir perdão, que tem que se humilhar, porque Jesus morreu, sacrificou-se, agora já não tem, sacrificou-se como é um sacrifício vivo. Hoje agora já não precisamos nós de matar animais, conforme eu estava a pregar aí na rua, nem precisamos de sacrificar animais, bois, para perdão dos nossos pecados. Então, mas o Job fazia isso. E a Bíblia nos diz: ora, chegando o dia em que os filhos de Deus viram apresentar-se perante o Senhor, este no verso 6, eu vou ler na minha Bíblia em português. E vindo um dia em que os filhos de Deus viram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: disse de rodear a terra e passear por ela. Vocês sabem que Satanás rodeia a terra, ele que governa este mundo. Jesus disse: ele é o príncipe deste mundo. E o Satanás, ele conhece, sabe tudo que nós fizemos. Só que ele não entra na nossa mente, porque ele não é onipresente, não é onipresente, mas ele conhece quando nós
certos nossos pensamentos. Não conhecemos tudo, né? Ele não conhece tudo, mas ele conhece a nossa mente, porque ele é espírito também, conhece os nossos pensamentos. Mas não conhece tudo de nós, porque tem coisas que Satanás não conhece, aquilo que só Deus destinou para nós, aquilo que é segredo só para Deus. Mas senão Satanás, ele conhece. É por isso que ele brinca com a nossa mente, é por isso que ele destrói a nossa mente para poder nos destruir, para que nós, porque através da mente é onde vem os pensamentos, na mente é onde vem os bons e os maus pensamentos. Então, ele vinha, no dia que os filhos de Deus vinham se apresentar a Deus, ele também, Satanás também vinha para poder se apresentar a Deus. E Deus lhe perguntou de onde vem Satanás. Ele disse, eu vim rodear na terra. Em francês dizemos promener. Vim rodear, dar minhas voltas aí na terra. Então, vamos continuar. No verso 7 diz assim, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passar por ela. E no 8 disse, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Job? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É um homem sincero e recto, temente a Deus e desvia-se do mal. Ali disse íntegro, noutra versão diz íntegro. E aqui diz sincero, homem justo e íntegro. No verso 9 diz assim, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Job a Deus de balde? Quer dizer que Job teme em vão a Deus. Então respondeu Satanás e disse, porventura teme Job a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem, obra das suas mãos, abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Então, estás a ver, Satanás ali já estava a acusar. Você abençoaste Job, lhe deste tudo, ele não teme a Deus em vão, porque ele pensou que Job temia a Deus através da riqueza, pensou que Deus temia Job temia a Deus através dos bens, através do gado, mas não é através do gado. Job era íntegro a Deus, Job era escolhido de Deus, Job ele temia a Deus, não é por causa da riqueza, não é por causa dos bens que Deus lhe deu. Vamos continuar nessa conversa. Então, no verso 12 diz assim, ao que disse o Senhor Satanás, eis que tudo o que ele tem. Não, no verso 11 diz assim, no verso 10, perdão, diz assim, não tem protegido de todo lado, e a ele e a sua casa, a tudo quanto tem, tens abençoado e a obra da sua mão, e os seus bens, e multiplicar a terra. No verso 11, Job 1:11 diz assim, mas estenda agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na sua face. Esse é o Satanás que está a pedir a Deus para que Deus toque, para que Deus destrua. Alors, no verso 12 diz assim, ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no teu poder, tudo que ele tem, faça o que você quiser, somente contra ele não estenda a tua mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Não tiras a sua vida, não estenda a sua mão, mas tudo quanto ele tem pode destruir. Meu amado irmão, não foi tão fácil essa história do Job. Então, vamos continuar. No verso 15, no verso 14, e no verso 13 a 14 diz assim, certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e a jumenta passeam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram, mataram os moços aos filhos da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova, as boas novas, ou a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro, disse, fogo de Deus caiu no céu e queimou as ovelhas e os moços e consumiu os seus, e só eu escapei para trazer as novas. No 21, e disse Job, esse é Job que disse, não saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome do Senhor, tudo isso Job não pecou, atribuiu a Deus falta alguma. Job não disse nada, tudo isso Job não disse nenhuma coisa a Deus.
meu amado irmão, é importante de conhecermos a Deus. Quando nós tememos a Deus, Deus nos protege, seja o que for, seja o mal, seja a acusação que nós formos acusados. Nós vimos que o diabo disse, oh, porque você lhe abençoaste, lhe deste toda a riqueza, tudo quando ele tem, é por isso que ele teme a ti. Mas não, nós vimos aí, se nós continuarmos a história do Job, Job não falou mal a Deus, mesmo quando tudo se fez de uma vez. Ouviu dizer que os seus animais, aliás, ovelhas foram destruídos, os bois foram matados, aliás, casas, seus filhos foram todos mortos. E aí, quer dizer, Job ficou, se fosse os cristãos de hoje, o Job ficaria maluco, mas Job não ficou maluco. 10 filhos, já, não é um filho, 10 filhos. 10 filhos que morreram no mesmo dia, com seus animais, com tudo quanto ele tinha. Mas se fosse hoje, meu amado irmão, só uma tua casa que destruiu é um grande problema. Muitos que perderam a fé hoje, por quê? Por causa da dificuldade, por causa dos problemas, por causa da angústia, por causa do sofrimento. Mas Job, a Bíblia diz que quando Satanás feriu a Job, nós vamos continuar essa pregação, se Deus quiser, quando Satanás feriu a Job, ele se metia em cinza e se raspava com caco, meu amado irmão. Deus deixou Job porque sabia que Job não temia Deus por causa da riqueza, mas Job na verdade era temente a Deus, meu amado irmão. Então, conforme a Bíblia diz, vamos continuar ainda, né? No Job capítulo 2, verso 7 diz assim: saiu, pois, Satanás de presença do Senhor e feriu Job de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Job foi ferido desde a planta dos pés com úlceras malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Você conhece a úlcera? São pequenas coisas que saem no corpo como pequenas feridas que dão muita dor, muita comichão. Meu amado irmão, não foi tão fácil. É por isso justo é perseguido, porque Satanás nos acusa, porque Satanás não nos gosta, porque Satanás não gosta do justo. É por isso também que os cristãos são perseguidos, por isso que o Senhor Jesus Cristo foi perseguido, porque se você não é justo, você nem é perseguido. Nós vimos muitos que matam milhares de pessoas, os quimbandeiros, mágicos, feiticeiros, mas vivem em paz. Os feiticeiros, os quimbandeiros que fazem mal, pessoas assassinos, que vivem no pecado, mas não são perseguidos. Mas os justos são perseguidos. Por quê? Por causa de fazer o bem. No verso 2, no 8, Job capítulo 8, verso 8, Job capítulo 2, verso 8 diz assim: e Job tomava um caco para com ele e se raspava e sentou-se no meio da cinza. Job sentava no meio de cinza e ele se raspava com o caco, por causa das dores. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida assim? Falas tu, receberemos de Deus o bem e não receberão o mal. E tudo isto não pecou Job com seus lábios. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois via que a dor era muito intensa. Isto quando, primeiramente, a mulher de Job disse para que Job ofendesse Deus, para que ele morresse, para que ele amaldiçoasse. Mas Job disse: na verdade nós recebemos o bem. E por que também não podemos também receber o mal? Porque o mal nos chega porque estamos neste mundo como pecadores. Se nós recebemos o bem, e por que também o mal não pode nos chegar? Meu amado irmão, mas Deus está conosco, Deus nos guarda. E também quando seus amigos apareceram para vir consolar Job, ficaram 7 dias, porque viram que Job estava com intensa dor, não conseguiram de abrir a boca, nem Job nem abriu a boca para falar com eles, nem eles abriram a boca para falar com ele. Meu amado irmão, 7 dias, não 7 horas ou 7 minutos, 7 dias. Deus te ama, meu amado irmão, Deus nos ama. É por isso que Deus te abençoe, meu amado irmão. Você que está passando um momento difícil, um momento de angústia, mas regozijai-nos, porque o Senhor é conosco. E
muito é o sofrimento do justo, mas o Senhor nos livra, o Senhor livra do justo. O Senhor livra do justo. O justo sofre porque é justo, mas o Senhor nos livra. Jesus Cristo foi maltratado, foi perseguido, foi crucificado na cruz, mas hoje é o ator da nossa salvação. Ele é a paz, é a nossa paz, é a nossa salvação. Ele é o nosso justo, é o nosso juízo, é o nosso advogado. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Criador do céu e da terra, eu te dando graça. Obrigado, Pai, por abençoar esta palavra. Abençoa todos que estão passando um momento difícil, um momento de angústia, que estão passando, Senhor, nas tentações, nas provas. Obrigado, Pai Santo, Deus abençoado. Eu destruo todo o poder maligno que não tem poder. Obrigado, Pai Santo. Glória, poder e pertence a Ti, Pai da glória. Que Teu nome seja louvado. Obrigado, Pai Santo. Em Teu nome, pedi com fé. Amém. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Então, nós estávamos a falar do Job, capítulo 1, verso de 1 até os 13, não acabamos, podemos continuar no outro dia. Estamos a falar por que o justo, então, sofre perseguições, por que sofre muita angústia ou perseguições. Que Deus abençoe, tudo está neste vídeo, meu amado irmão. Se você quiseres também repetir o vídeo, não há nenhum problema, ou se você quiseres publicar. Que Deus abençoe.